Bom, pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre análise térmica. E análise térmica nada mais é do que uma forma experimental para se obter diagramas de fase, em especial aqueles que envolvem equilíbrio sólido-líquido. Nesse tipo de experimento, uma propriedade que normalmente a temperatura, ela é verificada dinamicamente durante um processo de aquecimento ou resfriamento. Então, por exemplo, nesse diagrama que a gente tem aqui à direita, a gente tem uma temperatura, caindo inicialmente, uma taxa constante. De repente, ao atingir uma determinada temperatura, essa, essa temperatura é mantida por um certo tempo. Depois há a queda da temperatura novamente, uma outra taxa. Quando a gente passou por uma forma como essa na curva, provavelmente essa aqui seria de um composto puro ou de uma mistura azeotrópica, ou no ponto eutético, por exemplo. Tá? Então, por exemplo, como eu já falei, vamos pegar aqui o B puro, analisar B puro. Estaria exatamente na faixa aqui onde ZA vale zero. Se a gente fosse resfriando B com o tempo, quando chegasse na temperatura de fusão de B, ele ia se fundir, ia ficar um tempo nessa temperatura e depois a temperatura ia cair e a gente sairia desse ponto da temperatura de fusão. Essa é a característica clássica da mudança de fase, de primeira ordem, de um composto puro. A gente fica um tempo com a temperatura e pressão fixas até terminar a transição de fase. Se eu pegasse uma outra região do gráfico, como por exemplo Z igual a 1, aqui, essa isopleta, a gente ia observar que ao diminuir a temperatura, primeiro, ao fazer o resfriamento, melhor falando, a gente ia perceber primeiramente uma queda numa taxa constante. Quando atingisse uma temperatura T1, a taxa iria mudar, a inclinação mudaria. E depois, quando atingisse uma T2, a gente observaria uma nova inclinação. Nesse caso aqui, a gente teria uma mudança de fases que obedeceria esse diagrama aqui, que é o diagrama mais tradicional, aqui de sólido-líquido, mas é aquele mais tradicional de líquido-vapor. Tá? Mas a gente está olhando o diagrama de sólido-líquido. Aqui tem miscibilidade dos compostos em fase sólida. Tá? Então, nesse diagrama, a gente teria essa característica na análise térmica. Tá? Agora, um diagrama um pouquinho mais diferente com o ponto eutético. O que a gente vai observar aqui? Na isopleta Z1, se a gente fosse resfriando essa isopleta, a gente ia perceber a temperatura caindo numa taxa constante. Quando atingisse T1, mudaria a inclinação. Quando atingisse a temperatura do eutético, a gente ficaria um tempo naquela temperatura e depois cairia novamente a temperatura numa taxa constante. Tá? Reparem que o eutético ele tem essa característica de ficar, quando a gente atinge a temperatura do eutético, a gente fica na temperatura constante ali. Porque o ponto eutético é um ponto invariante, se a gente fosse pensar nos graus de liberdade, na regra das fases. Tá? Se a gente pegar a isopleta Z2 e diminuir a temperatura, ou melhor, fazer um resfriamento, primeiro a gente observa a queda de temperatura constante, mudou a inclinação quando atingiu o T2, atingiu o envelope com o A puro mais o líquido, e quando atingisse a temperatura do eutético, ficaria um tempo ali, e depois a temperatura cairia. E resfriando exatamente na composição do eutético, a gente observa algo como o do puro. Certo? Cai numa taxa constante, fica constante por um tempo, invariante, depois cai numa outra taxa. Certo? Agora a gente vai fazer o aquecimento de um sólido intermediário de fusão com fluente, que é esse C aqui. Se a gente fizer o aquecimento, a gente percebe que nada ocorre
até a gente atingir a temperatura de fusão desse composto intermediário. E aí, como esse composto intermediário ele é um composto puro, a gente vai observar a mesma cara da curva de puro, só que agora num aquecimento. Certo? E, por fim, vamos observar aqui um sólido com fusão incongruente. Tá? Antes de observar o propriamente sólido, a gente vai fazer o aquecimento de uma mistura contendo A e C, dois sólidos, tá? E segue essa isopleta aqui, a Z1. Então, primeiro a gente vai aquecer, a temperatura vai subir numa taxa constante, a gente vai atingir o eutético, a gente vai ficar um tempo ali, com aquela temperatura fixa. Depois, a gente vai para líquido mais C, né? No eutético a gente vai fundir todo o A. Né? Quando sair do eutético não vai ter mais A sólido no sistema. A gente vai subindo aqui agora, atingiu novamente agora o ponto peritético, a temperatura peritética, melhor dizendo, a gente vai ficar um tempo nessa temperatura, até que o C vai se transformar em B, né? Ele vai fundir incongruentemente e a gente vai ter um aumento de temperatura numa determinada inclinação e depois, quando o sistema estiver totalmente liquefeito, outra inclinação. Se eu pegasse agora, partindo do sólido C, o intermediário, que tem fusão incongruente, puro, o que a gente observar é inicialmente uma cara muito parecida com a mudança de fase em substância pura. Tá? Porém, quando a gente aumentar a temperatura acima da temperatura do ponto peritético, a gente vai ter uma inclinação, só que como a gente ainda tem duas fases, quando o sólido B sumir, a gente vai mudar a inclinação novamente. Bom, pessoal, para esse vídeo era isso que eu tinha para falar para vocês e até a próxima.